Aqui estamos nós para mais uma semana do Bíblia Fala. Hoje, segunda-feira, iremos iniciar esta semana em conclusão, diria eu, de tudo aquilo que ao longo destas semanas e eu diria destes 2-3 meses tivemos a oportunidade de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Iremos encontrar provavelmente mais algumas coisas, porque nunca conseguiremos dizer tudo, mas alguns aspectos importantes a ter em conta para a nossa relação com Deus e uns com os outros. Proponho-lhe que abra a sua Bíblia no Evangelho de São João para lermos dois versículos no capítulo 16. Capítulo 16 de São João, escolho os versículos 8 e 9 para a introdução do nosso tema e diz assim: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim." Pedro, o Espírito Santo tem esta valência, a valência de nos convencer de várias coisas que podem estar mal na nossa vida. Uma delas é, sem dúvida, o pecado, e se calhar o pecado resume tudo aquilo que é menos bom. Será que nós podemos considerar-nos a nós, uma vez que estamos imbuídos neste aspecto da salvação, queremos ser salvos, será que nós podemos ser parceiros do Espírito Santo também a convencer outros que eventualmente estão no pecado e que é preciso saírem do pecado? Bom, eu acho que ser parceiros do Espírito Santo é sempre uma boa coisa, não é? Agora, é preciso que sejamos capazes de compreender exatamente qual é a obra do Espírito Santo. Neste sentido, o melhor será tentarmos entender bem o que é que pode ser convencer do pecado. É que a semana passada nós estávamos a falar que há alguns aspectos que nós percebemos que eles estão em contradição, por exemplo, à lei de Deus. E isso nós podemos perceber claramente. Se alguém rouba, é um pecado. Se alguém adultera, é um pecado. Mas há depois uma série de coisas que se calhar só mesmo o Espírito Santo é que consegue ver que são pecado, não é? Sem dúvida. No entanto, talvez a palavra-chave aqui seja exatamente a obra de convencer. O que é que isto significa? Falando sobre o pecado, porque não há dúvida que o que Jesus está a dizer é que é uma obra do Espírito Santo que tem a ver com a maneira como o pecado, como nós vivemos e experimentamos o pecado, lembremos que o Espírito Santo foi dado como o tal Paracletos, quer dizer um consolador ou alguém que ajuda ou que sustenta. Só isto, se o Espírito Santo é este, é o Consolador, ao exercer uma obra de convencimento do pecado, isto significa o quê? Que o Espírito Santo não entra nesta obra como acusador. Portanto, uma coisa é a obra de acusar os irmãos. E na Bíblia está declaradamente afirmado, escrito, quem é que tem uma obra, em termos cósmicos, quem tem uma obra de acusar. E essa obra pertence a Satanás, o diabo. Essa é que é a postura dele. Mesmo que ele acuse as pessoas de coisas que são verdade, ou seja, de pecado, o papel, a intenção, o propósito da sua ação é acusar, é condenar. Nesse sentido, a obra do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ela convence a pessoa, a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, no sentido em que quer estender graça às pessoas. Por isso é que ele é um ajudador. Convence-nos, mas não nos acusa do Portanto, pecado, não é? essa distinção é muito importante. Agora, que não haja aqui uma má interpretação, isto não quer dizer que Deus não acusa as pessoas, não é direto sobre o pecado. Temos tantos momentos na Bíblia em que claramente Deus veio dizer às pessoas que por causa do pecado iam ser destruídas, enviou profetas para fazer advertências claras em relação ao pecado, mas aqui vamos ser claros, não podemos é confundir tudo, que às vezes é o que fazemos com a Bíblia, metemos tudo dentro e fazemos ali um batidozinho. Não. Aqui estamos a falar da obra do Espírito. E esta obra do Espírito, enquanto Consolador, enquanto aquele que nos ajuda, que traz à memória, que lembra, tudo coisas que já vimos tantas vezes, que percebemos claramente que, em relação ao pecado, a obra do Espírito Santo em nós não é dizer-nos és pecador. A obra é estender-nos a graça de Deus. A obra é lembrar-nos, é convencer-nos de que o pecado é mau. Estás em pecado, mas eu quero retirar-te desse pecado, não é? É, no fundo, convencer-nos do pecado, não convencer-nos de que somos pecadores. E aqui há esta distinção. Mesmo se a compreensão de que somos pecadores é uma compreensão muito importante. Mas a obra que Jesus Cristo define como sendo a obra do Espírito é a de ajudar-nos, de dar-nos consciência de quão mau é o pecado. Então esta questão de sermos parceiros dele para convencermos outros dos seus pecados, se calhar
temos que, se calhar não é bem assim. Temos que repensar, porque ser parceiros dele para convencer as pessoas dos seus pecados, Não é uma tarefa humana. Essa não é uma tarefa humana. Agora, esta obra de convencer as pessoas de que o pecado é mau, essa sim é uma obra. De levar as pessoas a tomar consciência da gravidade do pecado, claro que é uma obra necessária. O Espírito Santo E essa está... podemos colaborar. Podemos ser colaboradores dele. Mas não há dúvida que é preciso identificar e distinguir claramente a obra de convencimento da obra de acusação. Talvez possamos ler até as palavras do apóstolo Paulo. Estou-me a lembrar que poderá ser útil partilharmos isso. Tinha aqui preparado esse texto. Romanos no capítulo 2 e no primeiro versículo. E a mensagem do apóstolo Paulo é muito clara. Ele diz assim: portanto, és inexcusável, portanto não tens desculpa, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outros, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Este texto é tão claro, não tem aqui ambiguidade nenhuma, mostra claramente como o apóstolo Paulo deixa claro diante de nós que a nossa obra, nem com a desculpa de que o Espírito Santo faz isto, a nossa obra não é de julgamento do pecado dos outros. Portanto, este julgamento tem sempre uma parte espiritual, ou sobretudo a vertente espiritual está aqui muito bem explícita, não é? Porque quando falamos de alguém que vai a julgamento por um ato que cometeu ou por alguma coisa que fez, aí os homens têm, entre aspas, a possibilidade de julgar ou de mostrar o problema. Mas aqui estamos a falar de uma atitude de salvação para a eternidade. Exatamente. O julgamento é num contexto de salvação. Portanto, o meu papel como exortação, ele pode ser útil, pode ser necessário, mas claramente o apóstolo Paulo diz que não nos convençamos que o nosso papel é estar no lugar de juízes. Nesse aspecto, nós devemos então sim seguir o exemplo do Espírito Santo, cuja função nós percebemos claramente é não a de acusar, mas a de convencer. Nesse sentido, nós temos que nos colocar, se estamos a falar de nós, temos que nos colocar mais no papel de testemunhas, de defesa, do que testemunhas de acusação. No fundo, nós temos que convencer as pessoas de que há uma verdade, e lembremos-nos que se há uma coisa que os cristãos são chamados constantemente, um apelo que é feito, Jesus Cristo fez-lo de maneira tão clara, é que somos chamados a proclamar o Evangelho. Ser testemunhas da verdade. Não ser testemunhas do erro. É ser testemunhas da verdade. Proclamadores do Evangelho. Então, há uma diferença clara entre ser defensores de qualquer coisa e ser proclamadores. Se nós formos proclamadores, é evidente que, como parte dessa proclamação, as pessoas vão convencer-se do pecado. Ou eu próprio. Claro. Convencer-me, eu não posso fazer isto, ou eu não posso estar aqui, ou eu não posso crer nisto. Dependendo do qual é o contexto. Então, eu vou ajudar as pessoas a convencerem-se de que estão mal na vida delas, ou que cometem um erro, ou que creem numa coisa que não é segundo a vontade de Deus. Claro. Mas eu faço, não acusando-as, mas proclamando a verdade de Deus. E o Evangelho é sempre objetivo, é sempre percebível, não é algo que é complicado, é simples. Sim, é simples de entender, ele é claro para a nossa vida. É evidente que a vivência de muitas das verdades do Evangelho são um desafio para nós. Claro. Quanto mais não seja por causa da nossa natureza, seja aquela que herdamos, seja até aquela natureza que nós cultivamos ao longo da nossa própria história, pela educação que recebemos, por hábitos, e sabemos que os hábitos têm um papel aqui muito importante, e portanto há muita coisa na nossa vida que é difícil de vencer, de viver, quando queremos o Evangelho puro, imaculado e completo. Claro que há muitos desafios, mas não tem a ver com a complexidade do Evangelho, ou com a dificuldade do Evangelho. Tem a ver com a dificuldade do Evangelho ser vivido na vida de pessoas com as nossas naturezas carnais, pecaminosas, com tendências herdadas e cultivadas. Claro. E isso torna muitas vezes a experiência do Evangelho até dolorosa. Mas essa dor é uma dor que compensa, claro, porque ela é uma dor que produz bom fruto. E por isso nós podemos estar ao lado e ser parceiros do Espírito na obra de proclamar a verdade, ajudando as pessoas a convencerem-se elas próprias, não nós por elas, mas elas próprias. E de consolá-las com Deus, não é? Com palavras de ânimo e de esperança, com certeza.
Pedro, muito obrigado por este momento. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, para mais um Bíblia Fala. Já sabe que de segunda a sexta-feira estamos por aqui, na Rádio RCS, sempre neste horário, mas também pode assistir-nos via Facebook, o Facebook da Rádio RCS, ou então através do nosso canal Hope Channel na internet. Por hoje, nada mais, não temos mais tempo, já terminou. De qualquer forma, fica encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário. Até lá.